oi, lindões! Agora que todo mundo já entendeu direitinho o sistema cardiovascular, que segue sempre a ordem VAVA, veia, átrio, ventrículo, artéria, veia, átrio, ventrículo, artéria. Não sei se ajuda também. Vamos falar sobre o irmãozinho do sistema circulatório sanguíneo, que é outro sistema circulatório. E a gente tem mais um sistema circulatório? Tem, que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos lá? Vem comigo. Então, pessoal, desde a Grécia Antiga falava-se num sangue branco. Eles viam que tinha também ali alguma coisa que circulava no corpo que não era o sangue. Que agora a gente sabe que se refere ao sistema linfático. Pessoal, isso daqui talvez vocês nunca tenham ouvido falar, porque muito professor não manja muito e acha que não é importante e simplesmente não fala. E vocês vão ver que esse sistema está intimamente relacionado com o nosso sistema circulatório sanguíneo mesmo. Vamos relembrar, no sangue, o que é feito o sangue? Tem o plasma e os glóbulos. O que é plasma? É a parte líquida do sangue, tá? Vocês lembram disso? Obviamente não tem só água ali, tem também outras substâncias ali dissolvidas. O próprio oxigênio, tem vitaminas, tem hormônios que estão também circulando pelo corpo, tem proteínas, tem anticorpos eventualmente, tudo isso daí que não é, né, glóbulo. E o que são os glóbulos? Os glóbulos vermelhos, que são nossas hemácias, ou ainda eritrócito, tá, gente? Desculpa que tem 3 nomes para a mesma coisa, mas vocês não vão confundir, então, que hemácia é a mesma coisa que glóbulo vermelho, que é a mesma coisa que eritrócito. Eu vou usar o nome hemácia, que é o mais comum de ser utilizado. Enfim, função transportar oxigênio pelo nosso corpo. Os glóbulos brancos, ou então os leucócitos, tem que saber esse nome, que esse nome está sendo muito mais utilizado. Leuco significa branco, então glóbulos brancos são os leucócitos. Função zona geral, defesa do nosso organismo. E por fim, as plaquetas, que não são células, cuidado, elas são fragmentos de célula, pedacinhos de célula. Para quê? Para coagulação sanguínea, tá bom? Tá. Dito isso, vamos rever o que eu falei na aula passada. A gente falou que o sangue, ele está circulando no nosso corpo basicamente para quê? Para transportar gases, nutrientes, hormônios, também tudo isso que eu falei que está no plasma. Tá bom. Quando essas substâncias vão passar para as células, elas não passam sozinhas, simplesmente. A água vai levar isso aí junto. A água não é o solvente universal? Então, para transportar essas substâncias para as células, ou das células para dentro do vaso sanguíneo, como, por exemplo, o CO2 e as toxinas que estão ali, a água que vai ser o fluido que vai entrar e sair, que vai fazer esse caminho do capilar para a célula, ou da célula para o capilar. Tudo bem até aqui? Tranquilo, então. Só que existe um espaço entre as células, que a gente vai chamar de espaço intersticial. Esse nome é importante vocês irem conhecendo. O que é o espaço intersticial? É o espaço entre as células. Vocês concordam que, para a água passar do capilar para a célula, ela vai também transitar entre as células? Aliás, pessoal, entendo que tem capilar em todo o meu corpo, todas as células estão respirando. Então tudo isso aqui é preenchido de capilar, tá? Não é só na ponta do meu dedo, não. Aliás, na China eles conseguiram retirar todas as outras partes do corpo e deixar só vaso sanguíneo. E olha o que eles encontraram. Olha que lindo. Isso tudo é capilar, exceto os mais grossinhos. Eu consigo ver o formato até do corpo da pessoa, porque tudo é irrigado por capilar, tá? Então esse capilar tá everywhere, em todo lugar. Então, pensa comigo, vamos pôr essa agora imagem aqui. Vamos supor que esse capilar esteja aqui nos nossos tecidos do corpo. O capilar recebe sangue de onde? Da artéria, beleza? E ela tá chegando com alta pressão, tudo bem? Porque o ventrículo acabou de bombear. Então, chegando com alta pressão, essa água que tá ali dentro do sangue, ou seja, o plasma, ele extravasa e por isso as células vão conseguindo pegar o oxigênio e tudo que ela precisa. Só que essa água precisa agora voltar para dentro do capilar. 90% dessa água que está ali perdida no interstício volta de boa por osmose para a parte venosa do sangue. Mas 10% fica ali no interstício, fica ali entre as células. Inclusive, não só água, tá? Também tem toxinas ali, pode ter excessos de outras substâncias que não quiseram voltar para dentro da veia, né? Não quiseram, entre aspas. E eu preciso drenar isso daí. Esse sistema linfático, ele serve para isso, para drenar todo esse excesso de água e de outras substâncias de volta para o sangue, porque ele não consegue voltar sozinho para dentro do capilar, na parte da veia. Tudo bem? Ou seja, para você anotar bonitinho aí, qual que vai ser a primeira função do sistema linfático? Drenar o excesso de líquido e outras substâncias do espaço intersticial para a corrente sanguínea de volta. Beleza? Beleza, anotado então. Até porque, pessoal, a gente sabe que 70% do nosso organismo é água, não é? Onde que está essa água? Ou está dentro do sangue mesmo, como plasma, ou está dentro da célula mesmo, lá no citoplasma, lembra que a professora deve ter falado hialoplasma para vocês, é a parte líquida da célula, ou
no espaço intersticial, que é entre as células. É desse líquido que eu tô falando, tá? Que não tá nem dentro do vaso, nem dentro da célula, tá? É esse líquido que eu quero drenar. Então, chuchus, o sistema linfático ele vai ter vasos que nem os vasos sanguíneos. Então, a gente tem uma rede dentro do nosso corpo de vasos linfáticos. Qual que vai ser a diferença? No sistema sanguíneo é um circuito fechado, não é? Ele sai do coração e volta pro coração, e sai do coração e volta pro coração. Aqui, os dutos, eles têm fundo cego, que só vão ter uma única direção, que é sugar o líquido do espaço intersticial para o coração de volta. Então, vamos dar um zoom na parte dos capilares. Vocês estão vendo que assim, os capilares estão lá irrigando aquele tecido, mas todo o líquido intersticial vai ser sugado por quem? Pelos capilares linfáticos, ou seja, vasos linfáticos que são tão fininhos quanto um fio de cabelo. Eles são bem parecidos com nossos capilares sanguíneos, tem só uma camadinha de célula também, de espessura. E eles vão fazer o quê? Eles são como se fossem aspiradorzinhos, vão estar lá sempre sugando esse líquido extravasado, tá bom? Então, todo o líquido que não voltou para a veia naturalmente vai ser sugado por esses capilares linfáticos que estão imersos ali no meio dessas células. Perceba, o fundo é cego, não é ligado com o capilar sanguíneo. Tudo bem? Tá bom, então. E desses capilares, eles vão para onde? Para dutos cada vez maiores, que eu vou chamar de dutos linfáticos, simplesmente. Então, eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E onde eles vão desembocar, meus amores? Existe algum vaso, por acaso, que traz o sangue de volta pro coração? Que vem? Veia vem. Então, ele desemboca na veia, porque aí a veia vem e volta o sangue para a circulação, volta pro coração. Não é bonito? Então, vamos lá. Tem capilares, que tem fundo cego nos tecidos, que vão aumentando, aumentando, aumentando o seu calibre, virando dutos linfáticos, que vão desembocar finalmente nas veias, que vão voltar pro coração. Tá bom? Esse líquido dentro dos dutos linfáticos, dos capilares linfáticos, ele tem um nome? Tem, meus amores, linfa. O que é a linfa, então? É toda essa água que extravasou ali, estava no meio intersticial, com outras substâncias também. Tudo bem? E esses vasos, eles também têm válvulas, tá? Que nem quem? Veias ou artérias? Que nem veias. Porque o sistema linfático, ele também não tem uma bombinha que vai conseguir guiar certinho o caminho. Então, ele também vai ter válvulinhas ali dentro pra a gente saber, pra linfa saber pra onde ela tem que fluir, tudo bem? E quem que vai ser a força motriz? Também os nossos movimentos, pessoal. Sabe quando você fica sentado muito, muito, muito tempo e aí seu pé fica inchadão, parecendo um pão, assim, sei lá, ou você sente meio que ele pulsando? É por quê? Porque você não teve muita drenagem linfática ali. Já ouviram falar em drenagem linfática? O que é drenagem linfática? É uma mulher ficar lá te apertando. Quer dizer, eu só vi mulher fazendo, eu nunca vi um cara fazendo drenagem linfática. Pra quê? Pra influenciar todo aquele líquido que tá no interstício entrar nos capilarizinhos linfáticos e ser drenado de volta para a circulação. Por isso que após uma drenagem linfática, a pessoa fala, ai, acho que eu tô mais magra. Na verdade não, ela só perdeu água. A água que estava inchando um pouco o nosso corpo, volta para a circulação e depois vai ser filtrada pelo rim e vai fazer xixi. Então ela vai perder essa água pelo xixi. Percebam, se você conhece alguém que fez drenagem linfática, pergunta, nossa, depois você fez bastante xixi? Ela vai falar, fiz, é verdade, mas não, eu não emagreci, eu perdi xixi. E você vai falar, ixi, sim. Mas faz bem, às vezes, né? Se você é o tipo de pessoa que trabalha sentado no computador e tal, é bom fazer uma drenagem linfática, às vezes, para justamente fazer os fluidos andarem pelo seu corpo. E por fim, para terminar de falar sobre o sistema linfático, ele também é genial, porque o corpo pensou assim, cara, eu já peguei toda essa linfa que vou passar do corpo inteiro, né, de volta aqui pro sistema sanguíneo, pro coração, mas se em alguns pontos estratégicos eu aproveitar que estou passando todo esse líquido e filtrá-lo e analisá-lo para ver se não tem nenhum patógeno ali, nenhum antígeno que eu não queira. E foi isso que ele fez. Então, percebam, tem umas areazinhas ali que são mais bojudinhas nos vasos. Esses são chamados linfonodos ou gânglios linfáticos. O que acontece ali? Ali, a filtração dessa linfa. E eu tenho células especializadas para ficar vendo se eu tenho essa coisa ruim, para depois desencadear uma resposta imunológica se ele encontrar. Quem são essas células do sistema linfático? Linfócitos. Linfócitos são um tipo de leucócito, não confunde só porque eles começam com L, tá? Leucócito eram todos os glóbulos brancos. Linfócito é esse específico que está aqui, por exemplo, no sistema linfático também. Especialmente nos linfonodos. Eles estão ali justamente, então, para fazer essa defesa do organismo. Não só eles, tá? Também tem macrófagos, que vocês devem ter ouvido falar. Porque macrófago é aquela célula que fagocita coisas que a gente não quer. Então tem essas duas células, tá? Principalmente linfócitos, mas também macrófagos, para fazer a nossa defesa. Para filtrar essa linfa e se tiver algum patógeno, alguma coisa ruim, já reage e tenta atacar.
Quando ele reage, ele até chama mais células para tentar defender a gente, e aí esses linfonodos incham. Já ouviu falar em íngua, que você às vezes apalpa aqui quando tá doente e tá mais gordinho? A gente tem às vezes embaixo do braço, na virilha. Esses são os linfonodos inchados que a gente vulgarmente chama de íngua. Para acabar mesmo essa parte de sistema linfático, vou só falar dos órgãos que compõem esse sistema. São órgãos que aparecem menos, a gente ouve falar muito menos. Às vezes a gente tira esses órgãos por alguma complicação ali cirúrgica e continua vivendo muito bem, obrigado. Então por isso que eles normalmente são deixados de lado, mas pelo menos saibam o nome desses órgãos, que eles fazem parte ali do nosso sistema linfático. Por exemplo, a gente pode ouvir falar já em apêndice, e que as pessoas tiram, às vezes vivem bem. Aquelas duas coisinhas que ficam aqui no fundo da garganta, que antigamente chamava-se de amígdala, mas vocês não vão chamar mais, vão usar o nome real, atual, que é tonsila, tá? Usem esse nome, tonsilas, porque a amígdala é uma parte do cérebro. Então, se você um dia chegar e falar, tira minhas amígdalas, doutor, você pode ficar sem cérebro, um pedaço ali, então não é bom. Então, usa o nome tonsila, que também, se elas dão uma complicação, você pode tirar e viver bem. Tem gente que vive sem baço. Timo, a gente ouve muito pouco falar dele, coitado. Tem as adenoides também, que são umas carninhas aqui dentro do nariz, mas não vou falar porque o nome é muito feio e nunca vi em questão de vestibular. E principalmente, medula óssea vermelha. Essa aqui não dá pra tirar simplesmente, né? Porque tá dentro do nosso osso. E essa justamente é a mais importantona, que é o que eu quero começar falando pra vocês, tá bom? Medula óssea vermelha, qual que é a função dela importantona? Vocês sabem? Formar células sanguíneas. E dentre essas células sanguíneas, para o sistema linfático, qual que é a mais importante? Qual que é a célula do sistema linfático? É o linfócito, célula do sistema linfático. Então, todos os linfócitos nascem ali na medula óssea vermelha. Mas, Ni, eu já ouvi falar em linfócito T e linfócito B. Vai fazer diferença onde eles nascem? Pessoal, atenção, todos eles nascem na medula óssea vermelha. Mas o nome vai derivar de onde eles amadurecem. Como assim, Ni? Tá, vou falar agora do timo e aí eu faço essa conexão. O timo é um órgãozinho que fica em cima do coração. Ele é bem grandão quando a gente é pequeno e depois ele vai diminuindo. Por isso que a gente nem ouve falar muito nele, não. E por isso que tem a piada aqui falando que todo mundo nasce com timão no peito. Desculpa, eu era corintiana, não sou mais, tá? Pra que serve o timo? Por que ele é tão grandão no começo e depois vai regredindo? Porque é pra lá que qual linfócito vai amadurecer? O linfócito T de timo. Então, o linfócito T, ele nasce na medula óssea vermelha, tudo bem? Então, dentro de ossos longos ali, bem perto da cabeça do osso, é onde ele vai nascer. Mas ele vai, no começo da nossa vida, migrar pro timo, então acima do coração aqui, sabe? Tinha gente até que falava que é onde fica os nossos sentimentos, porque quando a gente fala, ai, meu peito, sabe? Você está machucando, é bem onde fica o timo, mais ou menos. Enfim, né? Coisas místicas. Mas o que o linfócito vai fazer ali? O linfócito, ele serve meio que, bem resumidamente, para reconhecer antígeno, reconhecer coisa ruim, coisa estranha no nosso corpo. Para ele saber quem é coisa estranha no nosso corpo, ele precisa saber também quem é coisa normal para o nosso corpo. Então, no timo, eu tenho vários exemplares de células do corpo inteiro que vão ser apresentadas para o linfócito. Para quê? Para ele não atacar essas células. Então, o linfócito está lá no timo, ele chega, tá, o que é Ni para eu não atacar? Aí eles vão lá e apresentam, isso aqui é neurônio de Ni. Se você encontrar, não ataca. Isso daqui, é célula do estômago de Ni. Se você encontrar, não ataca. E vai apresentando células diferentes para ele. E ele vai falando, tá, não vou atacar isso, não vou atacar isso, não vou atacar isso. E aí quando ele amadurece mesmo, ele vai falar, beleza, agora eu sei tudo que é Ni. O que não for Ni, o que eu não conhecer, eu vou mandar atacar. Por isso até aquela incompatibilidade sanguínea e tal, porque ele não conhece aquela proteína, aquele antígeno. Tudo bem? Então, timo, qual que é a importância? O que eu quero que vocês guardem dele? É onde amadurece quem? Linfócito T. Mas ele nasceu onde? Lá na medula óssea vermelha. Tá bom? E o BNI? Já sei, é no baço. Não! Não é no baço. Ele não amadurece no baço. O linfócito B não tem a ver, tá? Por que é B? Pensa que em inglês, medula óssea vai ser escrita bone marrow. Então, é B de bone marrow. Então, o linfócito B nasce e amadurece onde? Na medula óssea vermelha, tá? Por favor, não caia. A maior parte do exercício vai querer que você fala baço e você não vai falar, porque você é meu aluno, tá bom? Mas já falando no baço, então, qual que é a importância dele? Que fica aqui atrás do estômago, inclusive, tá? Escondidinho, aproveitando minha camiseta. Ele vai ter importância tanto no sistema circulatório sanguíneo mesmo, quanto no sistema circulatório linfático.
Para o sistema circulatório sanguíneo, é onde a gente armazena e mata as células velhas do sangue. Vocês lembram que a hemácia ela é anucleada quando ela é madura? Ela perde o núcleo no seu desenvolvimento. Então ela só tem 120 dias de vida ali, mais ou menos. E o que acontece depois? Ela migra pro baço e o baço vai lá e degrada essa hemácia. Pra que degradar? Porque não precisa mais daquela hemácia, ela ia morrer de qualquer forma. Mas pelo menos eu pego a hemoglobina que tá ali dentro e reutilizo o ferro que tá na hemoglobina. Então ele faz essa reciclagem das células. Ele controla se eu preciso de mais hemácia e menos hemácia no meu sangue, ele pode liberar um pouco mais, porque ele pode armazenar um pouco de hemácia e degradar essas hemácias. Para o sistema linfático, ele tem um monte dessas células de defesa, tanto linfócitos quanto macrófagos. Então ele vai fazer aqui a defesa simplesmente. Porque então, a segunda função do nosso sistema linfático, que eu esqueci de falar, é imunidade. Além de drenar, também função na imunidade do nosso corpo. O que mais que falta falar? Tonsilas. Quando a gente come qualquer coisa, respira qualquer coisa, é a primeira área que é encontrada com essas coisas externas, não é? As coisas externas entram e passam por ali. Então é um lugar estratégico para ter como se fosse um linfonodão grandão, que são essas tonsilas, para proteger o nosso corpo dessas coisas estranhas que a gente respira ou come. O que mais? Apêndice, que até recentemente a gente não sabia a função, mas tem também linfócitos ali, tem células de defesa. E acho que é isso, pessoal. Tudo bem, eu sei que é muita novidade, tá? Mas eu prometo que agora o respiratório vai ser muito mais coisa que vocês já sabem.